A chuva daquela noite era grossa, pesada, como se o céu inteiro estivesse desabando só sobre mim. Eu tremia dos pés à cabeça enquanto empurrava o carrinho enferrujado pela calçada esburacada, desviando das poças e dos olhares de nojo. O cheiro de lixo era forte, mas eu já nem sentia. Meus dedos doíam de frio, minha blusa estava encharcada, e minha mãe, enrolada em 2 cobertores no canto do barraco, tossia com mais força do que nunca. Eu só tinha 17 anos. E era ali, catando papelão e latinha, que eu sobrevivia. Naquela época, eu ainda acreditava que dignidade era algo que vinha de fora. Que se eu usasse as roupas certas, se andasse com a postura certa, as pessoas talvez me olhassem diferente. Tolice. Os olhares vinham como pedras. E o mais cruel de todos era o dela, minha irmã Lorena. Ela aparecia na esquina às vezes, saindo da escola com a mochila cor-de-rosa, o cabelo liso preso num rabo de cavalo alto. Sempre com aquele sorriso torto nos lábios, como quem vê um rato passar. Era minha irmã mais nova. Mas desde que nossa mãe ficou doente e eu precisei sair da escola para trabalhar, ela decidiu que eu não era mais da família. Se esconde, Naila. A Lorena tá vindo, eu dizia para mim mesma toda vez que ouvia passos apressados. Às vezes, eu conseguia. Outras, não. Nessas, ela passava com as amigas e fingia que não me via, mas deixava escapar alto bastante. Tem gente que nasceu para catar lixo mesmo. As amigas riam, e eu aprendi a engolir o choro com a garganta rasgando. Meu pai já tinha sumido do mapa fazia anos. E a família da minha mãe só sabia apontar o dedo. Diziam que eu era o reflexo da derrota dela. Que menina direita não cheirava a lixo. Que, se minha mãe tivesse tido outra filha, talvez não estivesse morrendo num colchão mofado. Eles não viam as feridas nas mãos. Só enxergavam o carrinho, o saco preto, o olhar cabisbaixo. Eu era invisível, até o momento em que podiam me usar como piada. Naquela noite em especial, eu me lembro de um homem que passou de carro e jogou um copo com refrigerante pela janela. Quer mais isso aqui também? Ele gritou, rindo. Eu me abaixei, peguei a latinha, a garrafinha de plástico, e agradeci. Agradeci. Porque cada centavo contava. Porque a minha mãe precisava de remédio, e a farmácia não aceitava dignidade como forma de pagamento. Quando voltei pro barraco, com os pés afundando na lama, ela ainda estava acordada. Tossia fraco, os olhos fundos e brilhantes como brasas quase apagadas. Me viu entrar, e mesmo sem forças, sorriu. Obrigada, filha, você é mais forte do que imagina. Naquele instante, eu fiz uma promessa silenciosa, ninguém mais me chamaria de lixo. Eu não sabia como, nem quando, mas eu iria crescer. Não para provar nada para eles, mas para mim mesma. Eu só não fazia ideia do que o destino tinha reservado. E de quem, um dia, se envergonharia por ter cuspido no meu nome. Meu nome é Naila. E essa é a minha história. Às vezes, olho no espelho e ainda procuro aquela menina de mãos sujas e olhos famintos. Ela não está mais ali. Em seu lugar, há uma mulher de postura firme, pele bem cuidada, olhar sereno. Os cabelos que antes viviam presos em um coque improvisado agora caem soltos, brilhantes, sobre os ombros. Mas o mais curioso é que, por dentro, aquela menina nunca me deixou de verdade. Ela só aprendeu a ficar em silêncio, assistindo tudo de longe, lembrando de onde vim. Hoje, eu moro em um apartamento no alto de um edifício que eu mesma ajudei a projetar. Cobertura triplex, vista para o horizonte da cidade, paredes de vidro, móveis italianos, silêncio absoluto. Não comprei para impressionar ninguém. Comprei porque gosto de paz, e porque era o oposto exato de tudo que já vivi. Ninguém aqui sabe que fui catadora. Ninguém imagina que dormi no chão de terra batida. As pessoas só enxergam a mulher elegante que chega calada, mas cujas decisões fazem milhões mudarem de mãos. Construí meu império em silêncio. Primeiro alugando um quartinho nos fundos da casa de uma senhora, depois vendendo doces na rua e economizando cada centavo como se fosse ouro. Fiz cursos gratuitos pela internet, estudei leis,
aprendi a comprar, a reformar, a revender. Entendi como funcionava o jogo, e entrei nele como quem não tem nada a perder. Hoje, possuo mais de 20 imóveis em meu nome, outros 30 em CNPJs distintos, 3 empresas em crescimento e uma carteira de investimento sólida. Mas não me iludo, sei que o dinheiro não apaga cicatrizes. Ele só me deu liberdade. Liberdade de nunca mais depender de quem me chamava de fardo. Liberdade de não precisar provar meu valor para ninguém. Liberdade de escolher o silêncio no lugar do confronto. Porque sim, eu ainda me lembro dos rostos. Da minha avó dizendo que eu era uma cruz que minha mãe carregava. Dos tios me olhando com nojo. E, claro, de Lorena, minha irmã. A queridinha. A que nasceu com tudo e achava que isso lhe dava o direito de pesar nos outros. Engraçado, com o tempo, fui apagando os nomes, mas nunca as sensações. Eu não os via fazia anos. E, honestamente, achava que jamais veria. Até que o convite chegou. Um envelope de papel perolado, nome escrito à mão com letras rebuscadas. Lorena e Mateus convidam você para o casamento do ano. A princípio, achei que era um engano. Mas ao abrir o cartão, lá estava meu nome completo. Escrito corretamente, com sobrenome e tudo. Fiquei olhando para aquele pedaço de papel como se fosse uma armadilha. Pensei em jogar fora. Pensei em rir. Pensei até em ligar e perguntar se aquilo era alguma piada. Mas a verdade? Parte de mim quis acreditar que talvez algo tivesse mudado. Que talvez, com o tempo, as pessoas aprendessem. Eu sabia que não precisava estar lá. Mas algo em mim, talvez a menina de antes, queria ver com os próprios olhos. Saber se aquela ponte, que ardeu por tanto tempo, ainda tinha alguma tábua intacta. Durante dias, fiquei entre aceitar ou ignorar. Não contei a ninguém. Apenas assisti aos stories dela nas redes sociais, ensaios fotográficos, vídeos no consultório, convites recebidos, flores enviadas. Tudo impecável. Tudo milimetricamente perfeito. Lorena sempre foi boa em montar vitrines. Mas vitrines escondem muito. No final, decidi que iria. Não por ela. Nem por eles. Eu iria por mim. Não para me exibir, não para mostrar quem venceu, mas para olhar nos olhos de quem me feriu, e perceber se ainda havia alguma ferida dentro de mim. O vestido, escolhi com cuidado. Elegante, sem excessos. Maquiagem leve. Cabelo preso em um coque simples. Eu queria que me vissem. Mas não da forma que esperavam. Queria que entendessem que, mesmo sem dizer nada, eu já tinha vencido. E que minha maior vitória foi justamente o silêncio. Porque às vezes, a resposta mais poderosa é simplesmente estar de pé. E não precisar gritar. O dia do casamento chegou mais rápido do que eu esperava. Abri os olhos naquela manhã com um nó na garganta que não era medo, era memória. Lavei o rosto, tomei meu café em silêncio e vesti o que havia separado na noite anterior, um vestido azul marinho, de tecido firme, corte reto, sem brilhos. Elegante, mas contido. Era como eu me sentia. Não queria roubar atenção, nem causar desconforto. Queria apenas estar ali. Presente. Inteira. O local da cerimônia era um sítio exuberante, desses alugados por influencers para render fotos de revista. Quando cheguei, estacionei meu carro um pouco afastado, mesmo tendo direito à vaga reservada. Caminhei entre os convidados como quem atravessa um campo minado, cada passo ecoava memórias. Olhares curiosos se voltaram para mim. Alguns demoraram a me reconhecer. Outros me observaram com aquela expressão que mistura surpresa e julgamento, como quem tenta encaixar uma peça que não cabe mais no quebra-cabeça da família. Logo que entrei na área do salão principal, o impacto visual foi imediato: arranjos florais pendendo do teto como cascatas, lustres cintilando, mesas perfeitamente alinhadas com seus pratos dourados e taças de cristal. Tudo cuidadosamente montado para impressionar. E impressionava, de fato. Lorena sempre gostou de espetáculo.
Meus olhos procuraram por ela, e a encontrei cercada por fotógrafos, com um sorriso que parecia esculpido à força. O vestido era volumoso, cravejado de pedrarias. Ao lado dela, meu pai, como sempre, com a postura ereta e o olhar altivo, como se fosse o dono da ocasião. O mesmo homem que fingiu não me ver quando, anos atrás, pedi ajuda para pagar o antibiótico da minha mãe. Agora, ele sorria orgulhoso, com a filha caçula pendurada no braço. O contraste doía, mas não me surpreendia. Caminhei até a mesa dos presentes e deixei o meu ali. Uma caixa discreta, com um cartão simples e sem assinatura. Nada que chamasse atenção. Eu queria ser apenas mais uma entre tantos. Mas é curioso como certas presenças, mesmo silenciosas, provocam incômodo. Quando Lorena finalmente me viu, congelou por meio segundo. Seus olhos percorreram meu corpo com a rapidez de quem avalia uma ameaça. Depois, o sorriso voltou. Falso, polido, ensaiado. Ela veio até mim como quem se aproxima de um espelho sujo que não quer tocar. Naila, disse, como se saborear meu nome fosse desconfortável. Que surpresa! Eu nem achei que você viria. Sorri com leveza. Recebi o convite. Claro. Ela riu, mas seus olhos diziam outra coisa. Fico feliz. De verdade. Mentira. Ela não esperava que eu viesse. Talvez tenha enviado o convite por obrigação, ou por pressão de alguém. Mas não contava que eu apareceria. Ela sabia que minha presença traria perguntas. Que a imagem da irmã renegada ali, entre taças de champanhe e música clássica, seria um ruído difícil de abafar. E eu sabia disso. Mas continuei sorrindo. Não demorou para os tios se aproximarem, um a um. O mesmo padrão, surpresa, hesitação, uma saudação breve, e logo viravam o rosto. Como se eu fosse uma sombra inconveniente, algo que lembravam vagamente, mas preferiam esquecer. Ninguém perguntou sobre minha vida. Ninguém demonstrou genuíno interesse. Era como se eu estivesse ali apenas para cumprir um papel de figurante numa festa onde nunca me quiseram como convidada. Mas mesmo assim, fiquei. Sentei à mesa mais afastada, observei o ambiente, escutei os discursos emocionados, os votos românticos. Em silêncio. Porque por mais estranho que pareça, havia uma parte de mim que queria ver. Queria registrar. Queria encerrar o capítulo que eu nunca pude terminar. Só não imaginava que, ao final da festa, quando tudo parecia estar se acomodando em seu devido lugar, a pior parte ainda estava por vir. Porque algumas pessoas, quando sentem a presença daquilo que um dia desprezaram, não conseguem suportar a própria consciência. E Lorena? Lorena ainda tinha algo a provar. Não a mim, mas ao mundo. E essa necessidade seria o estopim para o que aconteceria depois. O momento chegou quase no final da festa, quando os sorrisos já estavam frouxos e o espumante havia feito efeito em boa parte dos convidados. A pista de dança se esvaziava aos poucos, e o DJ anunciava o tradicional discurso da noiva. Um daqueles momentos planejados para emocionar, fazer rir e, claro, render cliques para as redes sociais. Lorena subiu no pequeno palco improvisado com o vestido ainda impecável, o buquê numa mão e o microfone na outra, cercada de expectativa. Fiquei ali no meu canto, observando. Era como assistir a uma peça que eu conhecia de cor. Lorena se posicionando sob as luzes, jogando os cabelos para trás, ensaiando a emoção na voz. Começou agradecendo ao pai, à avó, aos amigos. Citou madrinhas, fornecedores, até o maquiador. Tudo com um sorriso largo, com aquela voz doce que ela usava quando queria parecer generosa. Mas então, sua entonação mudou. Ela olhou para o público com um brilho malicioso nos olhos e disse: "E tem uma presença aqui hoje, que me surpreendeu." Um silêncio se instalou. Meus dedos se enrijeceram sobre o guardanapo. Ela não disse meu nome, mas senti todos os olhares virando lentamente em minha direção. Eu mantive a expressão serena, embora meu coração já estivesse ritmando com violência no peito. "Tem gente que aparece do nada, né?" Ela continuou,
fazendo uma pausa teatral. Gente que some por anos e de repente resolve dar as caras num momento importante. Alguns convidados riram, meio sem graça. Eu respirei fundo. Eu fico lisonjeada, de verdade. Porque para vir até aqui, saindo, sei lá, de onde? Do aterro sanitário? As gargalhadas vieram mais fortes dessa vez. Não todas. Mas as suficientes para cortar o ar como lâminas. Ela prosseguiu, encarando diretamente a minha mesa. A gente acolhe, não é? Afinal, até o lixo reciclado pode virar decoração, se bem aproveitado. Meu corpo congelou. Meus músculos não respondiam, mas minha mente gritava. Um zumbido preencheu meus ouvidos. Vi um dos tios tentando esconder o riso, a avó sorrindo discreta. Outros desviaram os olhos, envergonhados. O noivo, Mateus, olhava para Lorena com um incômodo evidente, mas não a interrompeu. Naquele instante, tudo ficou claro. Ela não precisava me expulsar fisicamente, já havia me esmagado com palavras. O público, as luzes, os sorrisos falsos, tudo foi montado para esse único momento. Um ato final de humilhação. A coroação da filha perfeita diante da vergonha reciclada. Ela precisava me diminuir para se sentir maior. E, naquela atmosfera intoxicada de vaidade e veneno, ninguém a impediu. Levantei devagar. Não bati a taça, não fiz escândalo. Simplesmente me pus de pé. Meus passos eram firmes, o coração, pesado. Caminhei até a mesa dos noivos e deixei o presente que havia levado, uma caneta Montblanc personalizada, guardada numa caixa de madeira. Lorena me observou com uma expressão que misturava surpresa e desprezo, talvez esperando que eu revidasse. Mas eu não disse uma palavra. Apenas caminhei até a saída, sentindo cada par de olhos cravado nas minhas costas. Era um corte profundo, mas silencioso. E, diferente dos outros, esse não sangrava. Ele transformava. Na porta do salão, o segurança me abriu espaço com respeito. A noite lá fora estava fresca. O céu limpo, contrastando com o peso que ficava para trás. E eu sabia, com uma clareza absoluta, que jamais pisaria naquele mesmo círculo novamente. Porque há humilhações que não se curam com explicações, apenas com distância. E a minha já tinha nome, data, e vestido de noiva. Quando atravessei os portões do salão, senti como se o ar tivesse mudado. Lá dentro, tudo parecia artificial, até o perfume das flores me enjoava. Mas ali fora, sob o céu limpo e o som distante da cidade respirando, algo em mim se aquietou. O vestido ainda colava na pele de tanta tensão acumulada, mas meu passo era calmo. Não havia pressa. Nem vergonha. Só um silêncio denso, respeitoso, que me envolvia como um manto. A limusine preta me esperava a poucos metros, discretamente estacionada sob a sombra de uma árvore. Nada de placas personalizadas, nada chamativo. Eu havia pedido que fosse assim. O motorista saiu do carro e abriu a porta para mim com um leve aceno. Boa noite, senhora Naila. Boa noite, Samuel, respondi, sem precisar fingir nenhuma expressão. Sentei no banco de couro macio e fechei a porta com cuidado. Assim que ela se encaixou, como uma muralha protegendo meu mundo, respirei fundo, e pela primeira vez naquela noite, deixei que meus olhos marejassem. Mas eu não chorei de dor. Não era tristeza. Era libertação. Samuel, com a delicadeza que lhe era habitual, perguntou se eu gostaria de música. Neguei com um gesto, e seguimos em silêncio. Olhei a cidade pela janela, as luzes passando como trilhas de estrelas apagadas, e me dei conta, aquela era a última vez que alguém da minha família teria poder de me ferir. Porque agora eu via com clareza. Eu fui até eles cheia de esperança, acreditando que o tempo pudesse curar o que um dia foi cruel. Mas o tempo só encobriu. O veneno ainda estava lá, só que disfarçado de festa. Enquanto cruzávamos as avenidas, lembrei do que fiz com minha vida longe deles. De cada tijolo que comprei, cada parede que reformei com as próprias mãos,
cada negócio fechado com suor, cada noite que dormi com medo, mas nunca sem fé. Lembrei do primeiro contrato de aluguel que assinei com um nome limpo, depois de anos sendo invisível para o sistema. Lembrei do primeiro apartamento que comprei à vista. Do meu nome sendo mencionado numa reunião de investidores como exemplo de ascensão silenciosa. Nada disso importava para eles. Porque a verdade é que minha evolução nunca foi sobre impressionar ninguém. Sempre foi sobre sobreviver e depois, sobre respirar. E naquela noite, depois de tanto tempo, eu estava respirando sem que ninguém decidisse o ritmo. Cheguei em casa quase à meia-noite. Samuel se despediu com discrição, e eu subi para o meu lar, aquela cobertura que construí tijolo a tijolo com escolhas difíceis e noites insones. Entrei, tirei os sapatos e deixei o vestido cair sobre a poltrona. Fiquei descalça, de frente para a enorme janela de vidro que dava vista para a cidade. Lá embaixo, tudo parecia tão pequeno. As luzes dos carros, as sombras dos prédios, as vozes abafadas da madrugada. Eu estava em paz, mesmo com o gosto amargo daquela noite ainda na boca. E ali, entre o silêncio do meu lar e o vazio elegante daquele apartamento, eu compreendi que tinha cruzado uma linha invisível. A partir dali, nada do que dissessem teria importância. Eles não sabiam quem eu era. Nunca souberam. E por ironia ou justiça, eles ainda achavam que eu vivia entre restos, sem perceber que tudo o que eles pesaram um dia, foi o que eu usei para construir meu império. O telefone ficou mudo. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. E, para minha surpresa, isso não doía. Aquilo era liberdade. E eu, pela primeira vez, saboreava seu gosto por completo. Os dias seguintes passaram como brisa. Eu mergulhei no silêncio da minha rotina como quem se refugia num templo. Acordava cedo, lia meus relatórios de imóveis, aprovava projetos, conversava com advogados, tomava meu café em silêncio olhando para a cidade que um dia me ignorou. Não voltei a tocar no assunto do casamento da minha irmã. Não falei com ninguém da família. Guardei tudo como quem guarda uma caixa trancada num sótão, fechada, mas ainda lá. Só que o universo, com sua ironia milimetricamente cruel, já preparava um novo capítulo. Um que viria não como vingança, mas como justiça. Certa tarde, recebi uma ligação inesperada de uma antiga amiga, uma das poucas que ficaram ao meu lado nos meus primeiros anos de luta. Você já decidiu sobre o casamento? Ela perguntou, animada. Sim. Mas queria manter tudo discreto, respondi, sem pensar muito. E ela riu. Você sabe que, com quem você vai se casar, o discreto é uma palavra impossível, né? Ela tinha razão. O homem com quem eu havia decidido dividir a vida era conhecido, respeitado, e absurdamente admirado no mundo da arquitetura. Rafael. Só de ouvir o nome, os olhos das pessoas se iluminavam. Mas o que poucos sabiam, e que me encantava profundamente, era que Rafael havia me amado antes mesmo de saber do meu patrimônio. Nos conhecemos em uma reunião sobre uma incorporação no litoral. Eu, vestida como sempre, simples, sóbria, quase invisível. Ele, direto, prático, gentil. Me ouviu com atenção, debateu ideias e, ao final da conversa, me convidou para tomar um café. Recusei 3 vezes. Aceitei na 4ª. E nunca mais saímos do mesmo lugar emocional. Foi ele que insistiu que nosso casamento deveria ser celebrado à altura do que vivemos. Eu cedi com uma única condição, que fosse na praia. Sem ostentação, sem plateia fútil, só com quem importasse. Mas o destino, esse roteirista incorrigível, tratou de nos pregar uma peça. Na semana da cerimônia, uma revista de arquitetura publicou uma matéria com o título O casamento secreto do arquiteto Rafael Costa com uma das mulheres mais discretas e ricas do mercado imobiliário. E pronto. Bastou isso para a notícia se espalhar. Programas de TV sensacionalistas começaram a especular. Perfis de fofoca queriam fotos do vestido. O nome Naila virou trend nas redes, acompanhado de perguntas como: quem é essa mulher que apareceu do nada com o império? Eu não dei entrevista.
Não postei nada. Mas era tarde demais. A imprensa cavou. Descobriram imóveis, contratos, projetos. Minha imagem, até então cuidadosamente protegida, se espalhou como fogo em palha seca. No dia do casamento, a emissora local transmitia flashes ao vivo da cerimônia. As redes sociais pipocavam vídeos, fotos, análises de vestidos, do buffet, da decoração minimalista e sofisticada. O momento em que entrei de mãos dadas com Rafael, descalça na areia, com o vento nos cabelos e um sorriso sincero nos lábios, correu o país em segundos. E foi nesse momento, nesse exato instante, que entendi o que havia acontecido. Eu não busquei vingança. Eu não procurei holofotes. Mas o mundo, às vezes, precisa ver com os próprios olhos o que ele tentou ignorar. Enquanto eu dizia sim diante do mar, enquanto pétalas brancas voavam com a brisa e minha alma se acalmava em paz, minha antiga vida explodia como um espelho rachado. O passado já não me alcançava. A humilhação da festa da minha irmã, que antes ardia na pele, agora parecia um borrão em uma pintura nova. E mesmo que eu não soubesse ainda, lá do outro lado da tela, alguém assistia. E em breve, os telefones começariam a tocar. A lua ainda iluminava a superfície do mar quando me retirei da recepção. A última música havia terminado, os convidados se despediam, os fotógrafos recolhiam seus equipamentos. Entrei no bangalô reservado para mim e Rafael, tirei o vestido com cuidado, e fiquei alguns minutos de pé diante do espelho, sozinha. Meu reflexo parecia o de outra mulher, alguém que enfim havia se libertado de um peso antigo, invisível, que carregava desde sempre. Era como se, naquela noite, eu tivesse enterrado a versão de mim que mendigava amor onde só havia julgamento. Enquanto escovava os cabelos, escutei o som abafado do meu celular vibrando dentro da bolsa. Uma vez. 2. 3. Achei que fosse uma amiga, talvez uma mensagem carinhosa de alguma funcionária do escritório. Mas quando finalmente olhei a tela, o impacto foi como um soco seco no peito, 17 ligações perdidas. Todas da minha irmã. Bloqueei a tela sem responder. Caminhei até a janela e deixei que o vento quente da madrugada me abraçasse. Mas o telefone continuou vibrando. Quando desbloqueei de novo, os números haviam saltado. 34 ligações. Depois 47. Depois 61. Meus olhos arderam. O coração, por um segundo, vacilou entre a ironia e a tristeza. Abri os áudios. Lorena, com a voz trêmula. Naila, eu não sabia. Você está na TV. Por favor, me responde. Depois outro, mais desesperado. Eu fui uma idiota. Eu juro que não sabia quem você era de verdade. Me perdoa. Só me responde. Por favor. Outros vinham de tios, da minha avó, até do meu pai, aquele que me olhou como estranha a vida inteira. Naila, precisamos conversar. Você sempre fez tudo tão calada, como ninguém percebeu? Foi tudo um mal-entendido, minha filha, volta a falar com a gente. Filha. Depois de tantos anos. Tantas ausências. Tantos silêncios. Em poucas horas, cheguei a 98 ligações perdidas. Quase uma por cada lágrima que chorei no escuro da minha infância. Era como se o mundo tivesse virado ao avesso. Como se, de repente, a mulher invisível se tornasse imprescindível. Mas o que eles não sabiam era que eu não precisava mais deles. Não por orgulho. Mas por amor próprio. Sentei na varanda, com o celular nas mãos, e pensei nas palavras que poderia dizer. Poderia jogar verdades como pedras. Poderia esfregar meu sucesso nos olhos deles. Poderia, pela primeira vez, gritar tudo o que calei. Mas, para quê? Eles me chamaram de lixo. E o lixo se transformou. Eles me viram como sobra. E eu me tornei essencial, não para eles, mas para mim. Abri minha conta privada nas redes sociais, onde poucas pessoas tinham acesso, e publiquei uma única foto do casamento. Eu e Rafael, descalços na areia,
sorrindo um para o outro como quem finalmente entende o que é paz. Na legenda, escrevi: que o amor seja maior do que o julgamento. Que o respeito valha mais do que o sangue. Fechei o aplicativo. Desliguei o telefone. E dormi a noite mais tranquila da minha vida. Acordei com o cheiro de maresia invadindo o quarto e a luz do sol atravessando a cortina de linho com delicadeza. Rafael ainda dormia ao meu lado, com a respiração tranquila de quem tem a alma em paz. Por um instante, fiquei apenas observando-o, em silêncio, sentindo a gratidão pulsar no peito. Eu havia vencido. Não apenas a pobreza. Não apenas o desprezo. Eu havia vencido tudo aquilo que tentaram fazer comigo, as palavras que cortavam, os olhares que pesavam, a vergonha que me ensinaram a carregar como se fosse minha identidade. Me levantei, fui até a varanda e respirei fundo. O mar parecia sorrir para mim. Peguei meu celular, que ainda estava desligado, e hesitei por um momento. Depois liguei. As notificações explodiram em sequência. Comentários na foto, mensagens privadas, solicitações de amizade. Notícias. Manchetes. Vídeos com meu nome circulando como um vendaval. Mas o que me chamou a atenção foram as mensagens que eu já esperava. Lorena. Ela havia escrito dezenas de textos, alguns longos, outros curtos, todos com o mesmo tom, confuso, aflito, arrependido. Você sempre foi maior do que todos nós, Naila, e eu só percebi quando já era tarde. A mídia quer saber de você. Estão perguntando se somos irmãs. O que eu digo? Me perdoa. Por favor. Li tudo com calma. Sem raiva. Sem pressa. Eu sabia que não era sobre amor, era sobre perda. Ela não lamentava o que fez. Lamentava o que perdeu. Perdeu a chance de me conhecer de verdade, de caminhar ao meu lado, de ser minha irmã não apenas no papel, mas na alma. Agora, queria voltar, porque o mundo me via. Porque eu valia algo. Mas onde estava ela quando eu dormia entre sacos de lixo? Quando ninguém me perguntava se eu havia comido? Minha avó também escreveu. Um texto formal, como se fosse uma carta. Pedia desculpas pelas palavras do passado, dizia que não sabia que eu tinha me tornado uma mulher tão influente. E ali estava a verdade, eu precisei ser influente para merecer respeito. Não bastava ser justa, nem boa, nem resiliente. Eu precisei ser notícia. Quanto ao meu pai, uma única mensagem. Se quiser conversar, ainda sou seu pai. Ri baixo. De todas, essa foi a mais vazia. Ele nunca foi. Não quando precisei. E Mateus, o marido de Lorena? Descobri através de um site de fofoca que o casamento deles estava em crise. A imprensa cavou o passado, desenterrou vídeos do discurso de Lorena na festa, inclusive aquele momento em que me humilhou diante dos convidados. A repercussão foi brutal. Patrocinadores da influencer começaram a recuar. Seguidores cobravam posicionamentos. O que era para ser a consagração pública da irmã perfeita virou seu julgamento. Rafael, ao meu lado, assistia a tudo com o mesmo olhar calmo de sempre. Ele nunca incentivou vingança. Sempre disse que a vida sabe devolver. E eu finalmente entendia o que ele queria dizer. Não respondi a ninguém da família. Não liguei de volta. Em vez disso, continuei vivendo. Vendi 2 imóveis que já não me representavam e comprei uma casa à beira-mar, onde hoje desenvolvo um projeto social que oferece capacitação para mulheres em situação de rua. Mulheres que, como eu um dia, foram tratadas como invisíveis. Rafael me apoia em tudo. Ele diz que minha força não está no que construí, mas no que recusei me tornar. Nunca me vinguei. Nunca gritei. Nunca bati a porta de ninguém exigindo respeito. Só escolhi não voltar. E essa foi minha maior resposta. Hoje, quando me perguntam sobre minha família, eu sorrio com educação. Digo que elas me ensinaram algo valioso,
Quem somos não depende do que nos chamam, mas de como respondemos ao que tentam nos fazer acreditar. E eu, a mulher chamada de lixo, aprendi a florescer onde tentaram me enterrar. Sem ódio. Sem palco. Apenas com a força silenciosa de quem não precisa provar mais nada para ninguém. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!